Olá pessoal, tudo bem? Finalmente vamos terminar hoje a apostila 2 com o compacto da unidade temática 8. Na semana que vem daremos início à utilização da apostila 3 com a live prometida. Então vamos lá? Colégio Ari Quintela, 7º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 8, povos do Brasil. Os povos que viviam no Brasil não desenvolviam um sistema de escrita. Pesquisas arqueológicas, registros das tradições orais e testemunhos de europeus consistem em fontes utilizadas para estudar os grupos indígenas que habitam o território quando os portugueses chegaram ao continente americano. Então, os primeiros habitantes do Brasil, os que foram descritos então pelos europeus, né? Há evidências de grupos humanos na parte de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás, São Paulo. Eles eram nômades, isso na época da chegada dos portugueses, né, gente? Praticavam a coleta e a caça há 12 mil anos atrás. Grupos passaram a praticar a agricultura. Eram seminômades, migravam de uma região para outra há 6 mil anos atrás. Até o próprio contato, né, com o homem branco, ele começou a aprender a praticar a agricultura. O território brasileiro estava ocupado por diferentes povos há 1000 anos atrás. Havia cerca de 3 milhões de habitantes quando os portugueses chegaram ao território brasileiro no século XVI. A organização dos grupos indígenas, com base nas línguas faladas por eles, subdivide-se em línguas isoladas, uma ou mais línguas, e os troncos linguísticos, né? É uma diferença, em algumas tribos têm a sua própria língua ou até mais de uma. Então vamos ver esses troncos linguísticos que estão registrados: o tronco tupi, o tronco macro-G, e dessas línguas isoladas nós temos as famílias linguísticas: o tupi-guarani, o G e o ticuna. Dentro das línguas faladas, citadas, nós temos nas tribos Arauté e Caigangue. Os diferentes povos e os diferentes costumes. Os povos indígenas que habitam o território brasileiro tinham diferenças entre si, como já falamos, nas línguas, né, falada, tecnologia, religiosidade, valores, costumes e organização das aldeias. Alguns dos nômades, que eram caçadores e coletores, alimentavam-se de mel, formigas e ovos de tartaruga. E os povos agrícolas, né, que já praticavam agricultura, como os tupinambás, produziam pequenas hortas para a subsistência. As terras eram ocupadas temporariamente até ocorrer o esgotamento do solo. Tarefas divididas entre homens e mulheres. Isso é muito claro em todas as aldeias indígenas do Brasil. Os homens dedicavam-se à caça, pesca, derrubada da mata, preparação da terra, construção da habitação e fabricação das canoas. As mulheres da tribo seminômades, né, aquelas que ficavam durante um tempo no mesmo lugar, ou aqueles que permaneciam, as tribos sedentárias, dedicavam-se à semeadura, à plantação, à colheita e à coleta, criação de cachorros e confecção de redes. As mulheres mais velhas trabalhavam na moenda da mandioca, né, a farinha e a fabricação de utensílios de barro, potes, panelas, por exemplo, né? E algumas tribos amazônicas, algumas mulheres são guerreiras e até líderes de exércitos, líderes militares. A organização das sociedades indígenas. As aldeias eram as subdivisões das tribos que tinham vários formatos. Observe esta representação que nós vemos na imagem, a organização de algumas aldeias. Tribos formadas por grupos de pessoas que falam a mesma língua e têm ancestrais comuns. Vejam que a habitação é diferente. No centro é onde todos se reúnem e cada uma das ocas tem um grupo específico que pode ser familiar, por exemplo.
A cultura indígena, ou seja, o que os índios produziam? Eles confeccionavam máscaras, a nossa imagem aí está bem pequenininha, mas se vocês forem ver, elas estão na nossa apostila e vocês podem identificar que elas são bem interessantes. Instrumentos musicais indígenas, né, tambores, chocalhos, e a pintura corporal indígena também é muito característica dos índios brasileiros. Uma curiosidade é que esses artefatos, né, as máscaras e os instrumentos, eles ficam no Museu Nacional no Rio de Janeiro, mas por época do incêndio no ano passado eles estavam expostos em Brasília, então eles foram mantidos graças a Deus. As crenças e a guerra. Os indígenas acreditavam no equilíbrio entre os elementos da natureza. O pajé atuava como curandeiro nos grupos indígenas, realizando rituais usando plantas medicinais. Os tupis migravam constantemente em busca de terras sem males, né, sem doenças. As guerras ocorriam, na maior parte das vezes, por vingança. Os inimigos capturados poderiam ser sacrificados em rituais antropofágicos. Depois eu vou explicar bem a seguir agora a explicação desses rituais. Eles eram comuns em diversas tribos indígenas do Brasil, na época da chegada dos portugueses, e estavam ligados diretamente à religião e à guerra, elementos fundamentais no modo de vida daquelas tribos, lá da época da chegada dos portugueses, né? Na crença religiosa dos indígenas, alimentar-se de um inimigo significa absorver sua força e também poder vingar a morte de parentes derrotados em guerras anteriores. Então não é para se alimentar, é para absorver, né? Que hoje não existem mais índios que praticam essa antropofagia, mas eles faziam isso para adquirir a virtude do inimigo. Povos indígenas do Brasil atual, ou seja, que ainda estão vivendo, sobrevivendo, né, no Brasil. A etnia Bororo tem 2.000 indivíduos na atualidade e vivem na região do Mato Grosso. A vida desse povo já foi alvo de curiosidade, sendo retratada em séculos anteriores, como é possível notar na imagem que mostra um banquete funeral. Então, essa imagem que nós vemos aí ao lado é um banquete que eles faziam para comemorar a morte de alguém da tribo, né? Banquete funeral dos índios Bororos, que foi retratado em 1907. E na imagem aí de baixo, os Yanomamis, que vivem na região norte do Brasil, também no território venezuelano. Em nosso país, há aproximadamente 23.000 pessoas dessa etnia, dividida em inúmeras tribos com cerca de 100 pessoas. Além de caçar e pescar por meio do trabalho manual, esses indígenas produzem os artefatos que necessitam para o dia a dia, como para o cozimento e armazenamento de alimentos. Então, nessa imagem a gente vê uma mulher Yanomami confeccionando um cesto, né, que é um utensílio importantíssimo para essas tribos. Então, com isso, concluímos o nosso conteúdo da unidade temática 8.